Olá pessoal, tudo bem? Eu tava sumida, mas voltei. Voltei para trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mantimento e vida para aqueles que estão na seca, é luz para aqueles que estão na escuridão. Vamos lá? Vamos lá? Então vem comigo. Vamos lá para Mateus 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos e tradições dos anciões, pois não lavam quando comem um pão? Então aqui, vamos lá. Não sei se está virado de lado, né, gente? Que a câmera... Enfim, abre sua Bíblia aí. Então aqui, o que Jesus está falando aqui? O que os fariseus de Jerusalém estão dizendo? Como qualquer nação... Como a nação de Israel foi construída à base de leis e tradições, no começo de tudo, Deus queria que Israel fosse lembrada pelo seu Deus. Israel fosse construída por Deus. Então, a Páscoa é algo tradicional de Israel. Então, tem vários costumes a qual foi impregnado em Israel. Então, muitas vezes, as pessoas, os escribas fariseus, viam Jesus como um escândalo. Porque Jesus trazia palavras a qual eles não compreendiam. Eles ouviam, eles escutavam, mas não ouviam. Eles viam, mas não queriam ver. Então era uma cegueira a qual eles não queriam enxergar. Entendeu? O cego não é aquele que não enxerga, é aquele que enxerga, mas não quer ver. Estou usando formas literais, parábolas, uma forma de vocês entenderem. Não estou dizendo que o cego, mas eles entenderam, pessoas que enxergam, mas não querem ver. Então aqui está dizendo: por que transgride os seus discípulos a tradições dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Eles tinham uma tradição muito comum de ser limpos. As mulheres, quando estavam naqueles dias, tinham que estar se lavando e ficar recolhida dentro da sua casa. Então a limpeza era algo primordial. Jesus, porém, respondendo eles, disse: Por que transgride-vos também o mandamento de Deus nas vossas tradições? Porque Deus ordenou, dizendo: Honrai teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, morra de morte. Mas vos diz: qualquer que disser ao pai ou à mãe, e à oferta do Senhor, que poderei aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías os vossos respeitos, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, por mais que eles pregassem nessa tradição, nada era acima da lei, nem mesmo o amor pelo seu próximo. A palavra de Deus diz que aquele que fala que conhece a Deus, mas odeia o seu irmão, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor daquelas pessoas, a compaixão que elas tinham, e Jesus ensinava um dos mandamentos a qual ele deu pra gente: amai os outros como a ti mesmo, amai as pessoas, amar as pessoas, apesar dos seus defeitos. Porque isso era a qual os fariseus e os escribas escondiam. Então, por exemplo, se eles vissem, né, como eu estava dizendo, eu sempre falo, se eles vissem uma pessoa passando mal ou morrendo, e se tivesse no sábado, eles não tocavam naquela pessoa. Então, Jesus, ele ensina, no longo do tempo, ele ensina sobre o amor, a compaixão que nós devemos ter pelas outras pessoas, que não tem que ser maior do que os nossos... não tem que ser maior do que os mandamentos a qual eles tinham aqui, né?
Então, Jesus era um símbolo de escândalo para aquelas pessoas. Por mais que eles estudassem a Deus, eles não conheciam a Deus, porque Deus é amor. Então aqui diz, esse povo honra-me com os teus lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles faziam para se aparecer, as orações eram repetidas com palavras bonitas, a qual não tocava no coração das pessoas, a qual eles tinham que se converter elas, e nem no coração deles. Então, lá em, não sei se é em Isaías ou Jeremias, Deus fala, ele revela a sua palavra. E queria um pastor a qual juntasse as suas ovelhas. Então, como os profetas de antigamente, eles faziam ou falavam que os reis queriam escutar e não que Deus queria dizer, não era boca de Deus, os profetas se corromperam, Deus ele revela a sua indignação por meio da palavra, dizendo mal dos profetas, que deixaram as ovelhas de Israel desarraigadas, largadas, a qual eles não se juntavam para apanhar, para ser o pastor delas. Então, quando Jesus vem, ele fala, eu sou um bom pastor, o pastor dá vida pelas suas ovelhas. Porque enquanto Jesus estava aqui, ele ensinava, ele zelava, ele cuidava. Então, ele curava as pessoas. Então, vão me adorar ensinando doutrinas dos preceitos dos homens. Ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que sai da boca, mas o que... desculpa, irmãos. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, pessoal, Jesus está falando que eles ligavam para a higiene mais do que eles ligavam para o coração. Eles limpavam a mão e limpavam a boca, mas esquecia de limpar o principal, que é limpar o coração que eles tinham. O coração deles maquinavam impiedade, eles eram ímpios. Então Jesus não fala que as pessoas não tinham que banhar. Jesus leva essa palavra para algo sério, a qual eles tinham que consultar, que era o coração deles era sujo. Eles maquinavam impiedade. Então era engraçada. Jesus fala de uma forma de engraçada, hipócritas. Vocês ligam mais para a higiene do seu corpo do que a higiene da sua alma? Hipócritas. Então, Jesus fala o que contamina o homem não é o que ele come. Não é, por exemplo, eu comer algo, como assim? Eu comer algo, assim, que não pode comer. Mas o que sai da minha boca, a impureza, a minha impiedade, as minhas palavras torpas, as minhas palavras de maldição. Porque maldição não é só você fazer feitiço, não. É você jogar praga pro seu irmão. Você nunca vai vencer, você não é capaz, você nunca vai sair dessa vida. Por exemplo, a pessoa que está passando por uma enfermidade, as pessoas não têm piedade dela, fala que aquilo pode ser... Falam coisas que não têm compaixão. Jesus está falando de algo sério. Hipócritas. A maior vez que Jesus entrava e falava com os fariseus é para chamar eles de víbora ou de hipócritas. Só isso. E tentava conversar com aquelas pessoas. Tentavam ensiná-las, para que elas compreendessem sobre o reino do céu. Porque por mais que elas estudassem, de novo, por mais que elas estudassem, por mais que elas conhecessem, falassem das leis, dos mandamentos de pé à cabeça, eles não compreendiam o amor de Deus. Eles não ligavam para as viúvas, eles não ligavam para as pessoas que passavam fome. Eles viviam de aparência. E Jesus conhecia o coração deles como conhece o nosso hoje. Assenta-se dele os seus discípulos, sabeis que os fariseus, ouvindo sua palavra, se escandalizavam? Então eles sempre se escandalizavam
porque eles não compreendiam essa parte de Deus. Deus é justiça, mas é amor também, né? Então eles pensavam que aquelas pessoas que tinham algum problema, deficiência, eram pessoas pecaminosas. Eles viam pecado em todo mundo, menos neles. É como eles julgassem todo mundo e vissem impureza em todo mundo, menos neles. As pessoas que começam a conhecer Jesus, elas entendem o quanto são pecaminosas, o quão não são dignas da presença de Deus na vida. Mas eles não enxergavam isso. A palavra de Deus diz que você que fala que não tem pecado, você está mentindo, você está pecando, porque todo mundo tem pecado. Então aqui fala, eu porém toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então Jesus está falando do joio e o trigo. Como eu disse, a parábola que Jesus disse que existia um fazendeiro a qual tinha trigo e chegando à noite o inimigo colocou joio. E aí de manhã cedo os servos desse senhor foi falar, Senhor, é para tirar o joio? Aí ele falou assim, não é para tirar o joio, porque se você tirar o joio, você vai arrancar também o trigo. Você vai bagaçar o trigo. Então, deixa que depois a gente arruma. Quando estiver tudo certo, quando estiver grande já, a gente separa. O joio será lançado pelo fogo do inferno. Jesus usa essa parábola para pessoas impiedosas, uma pessoa que não pratica o amor, não pratica a justiça. E o trigo são pessoas a qual Deus colocou, pessoas boas, enfim. Então é isso que Jesus falou. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, a planta que Jesus não colocou na terra foi o joio. Então, será arrancada. Deixai os mais condutores cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, Jesus está falando que os fariseus eram cegos ajudando outros cegos, porque eles não enxergavam que Jesus era a luz, que Jesus era a cura. Então, são pessoas que afundam as outras pessoas. Por exemplo, talvez na minha cabeça tinha pessoas que queriam ouvir Jesus, mas os fariseus e os escribas ficavam falando, olha, esse cara não esse cara tá mentindo, esse cara, então desviavam essas pessoas do reino de Deus para o inferno. De ouvir a palavra, de mudar os seus comportamentos para ele sobressair. Enfim. Vos mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca do homem procede do coração, isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falsos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina os homens. Então, como eu disse, o coração do ser humano não é aqui. Tudo começa pela mente, eu sempre falo isso. E eu tenho que lembrar para mim mesmo que o coração do homem não é aqui no peito, é aqui na cabeça. Tudo começa com pensamentos. Então, tem uma palavra de Deus que fala em Provérbios, cuidado com seus pensamentos, pois eles dirigem os seus passos. Por mais que você não tenha intenção de fazer aquilo que você está pensando, é melhor você parar enquanto é a tempo do que você seguir o seu pensamento, entendeu? Porque o cérebro, ele comanda os corpos. Querendo ou não, ele comanda o corpo. Então, cuidado com seus pensamentos, pois eles dirigem os seus passos. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Eu nunca fui de pedir like aqui, pessoal, mas deixa o like para que novas pessoas conheçam a palavra de Deus através de mim. Você que gostou, deixa o like, se inscreve no canal, né? Que eu vou trazer mais vídeo para vocês, meus irmãos, vocês vão ver. Hoje eu tô meio parada esses dias, porque tem muita coisa pra eu fazer, né? Enfim, então que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. Fazer com a minha paz do Senhor, a paz do Senhor. E é isso.